Boa noite a todos. Vamos começar. Nós vamos fazer hoje nesse horário extraordinário, né, para testar aí como é que a gente fica, como é que as pessoas se adequam mais aos horários. Então, vamos falar hoje sobre o capítulo 53. Mas antes nós vamos fazer uma preparação, vamos fechando os olhos, respirando profundamente, acalmando o nosso coração, a nossa mente, nos ligando à espiritualidade superior, cumprimentando os nossos mentores individuais, os mentores do trabalho, os mentores do canal, do Espírita Soul, que trabalham incessantemente para que o Evangelho de Jesus seja mais bem trabalhado, mais divulgado. E a esses mentores nós agradecemos muito pela oportunidade e pedimos que mais uma vez permitam que os irmãos que participam do estudo já se façam presentes, que a fraternidade que cuida de todos os estudos no plano espiritual já esteja conosco também, conectada. Nos ligamos à Cerveja de Maria, quem agradecemos pelo trabalho, pela companhia, nos momentos em que nos ajudam. A nossa Mãe Maria Santíssima, conectamos também no meio dela nosso Mestre Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida. E junto de Jesus levamos o pensamento ao nosso Pai Criador, a quem agradecemos pelo dom da vida, por mais uma encarnação, por este momento de estudo, de reflexão. E juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos que entraram. É um prazer, é uma alegria estar junto com vocês nessa noite. E nós colocamos então algumas sugestões de horário para adequarmos aí o estudo. Nós estamos trabalhando o livro Depois da Morte, do Leon Denis, que trata justamente de várias questões importantes do espiritismo, com uma linguagem muito didática, muito apta para aqueles que querem estudar por conta própria. É uma linguagem que facilita, ele é super didático, ele trabalha assuntos variados de uma maneira muito simples, muito clara, muito objetiva, faz com que nós consigamos acompanhar com muita facilidade, tá bom? Então, existem algumas obras, muita gente reclama de que existem obras espíritas, sobretudo livros mesmo literários, que são difíceis por uma linguagem muito rebuscada, muito complexa, às vezes não é cronologicamente assim um pouco afastada da gente, quer dizer, eu já não uso mais todos aqueles termos, então, ao invés de dizer ele deseja fazer tal coisa, ele anela fazer tal coisa, então são termos que às vezes são meio floreados também para ficar bonito o texto, para ficar um texto mais, enfim, mais ligado à questão literária, mas nem sempre o acesso é tão simples. Diferente dessas obras, então, especialmente dessa obra chamada Depois da Morte, do Leon Denis, que permite muito facilmente o estudo. Tá? Então, aquele que é autodidata, aquele que curte estudar, vai encontrar aqui um recurso muito bom. E o capítulo 53 de hoje justamente fala sobre o estudo. Então, o estudo é definido pelo Leon Denis lá no primeiro momento, no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo do capítulo 53, ele diz: o estudo é fonte de doces e puras alegrias. Quem gosta de estudar? Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Mas gostar de estudar acho que é um mérito, não é? E é um gosto que as pessoas normalmente pegam na infância, de criança que se adquire esse gosto, esse hábito também de estudar. Mas o estudo é uma ferramenta importantíssima
principalmente aqueles que querem seguir o Espiritismo de uma maneira muito mais dedicada, muito mais fácil de se enxergar um caminho, né, de uma maneira muito mais conectada com a espiritualidade. Isso porque é uma religião que nos permite ter a lógica, ter também, além do lado religioso, ter também a razão, ter também a ciência, a filosofia. Ou seja, é muito bacana quando nós conseguimos estudar e nos detemos. Esse é um dos pilares do Espiritismo. Todas, então, as obras da codificação trabalham muito essa ideia de que instruí-vos, amai-vos e instruí-vos, não é? Essa máxima precisa ser sempre retomada para aquele que decidiu entender um pouco mais sobre a sua espiritualidade. Então é um encontro muito bacana que a gente pode fazer por meio do estudo com a espiritualidade. Bom, então nós temos aí que o estudo, ele é fonte de alegrias, ele é fonte de compensação. Nós precisamos muitas vezes de compensações, já pensamos nisso, acho que em alguns momentos da vida, mas é muito natural que nós busquemos compensações. Então eu faço muitas coisas que não são tão agradáveis assim no meu dia a dia. Por exemplo, eu tenho de trabalhar, eu tenho de estudar, eu tenho de fazer várias atividades que às vezes são mandatórias, são exigências para a minha vida. Mas eu posso escolher, nos meus momentos vagos, nos meus momentos de lazer, fazer uma leitura, fazer um estudo, algo que tenha essa característica de elevar o nosso ser, de elevar a nossa mente a Deus. E nada mais é do que a religião, esse movimento, então, de levar sua alma, de elevar sua alma à espiritualidade superior. Tá? Então, é por meio do estudo que nós também crescemos espiritualmente, que nós evoluímos espiritualmente. Então veja, muitas compensações que nós encontramos na vida não são tão dignas ou não resultam em bem para nós mesmos. Uma compensação pode se tornar um vício se eu não cuidar. Eu gosto, por exemplo, eu própria encontro muitas vezes compensação no açúcar, eu adoro comer doce. Isso é uma compensação? Poxa, hoje eu mereço comer um doce. E aí, faz bem? Não faz. Não faz bem, eu sei disso. Então, isso pode acarretar consequências muito negativas e, obviamente, que traz consequências. Como tudo. Como quando eu escolho o estudo como uma compensação, isso pode trazer consequências positivas. Ok? Então, é uma lógica bem interessante, não é? De causa e consequência, e eu escolho o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou escolher como uma compensação. Se eu escolho o estudo como fonte de compensação e de prazer, necessariamente nós temos aí, como quase todas as compensações, um desprendimento de preocupações da vida. Eu deixo de lado aquilo que me preocupa, aquilo que me aflige, aquilo que me magoa, deixo um pouco esse monte de carga pesada do dia a dia e me ligo diretamente à espiritualidade por meio do estudo. Eu foco num estudo, centro, né? Coloco ali minha mente, a minha vontade, e eu desenvolvo uma leitura, eu desenvolvo um estudo ali, muitas vezes não necessariamente lendo apenas, né? Mas o capítulo a gente vê, vou falar aqui, fala muito sobre a leitura como fonte de estudo. Mas hoje nós temos, graças à tecnologia, um monte de outros recursos. O próprio canal aqui é um deles. Nós temos a possibilidade de estudar sem necessariamente ter o tempo todo de ler. Claro que são convites que são feitos. Eu vejo que todas as páginas aí no Instagram que trabalham com o espiritismo convidam muito para a leitura, fazem referências a livros, e é natural que se faça. Não é? Esse momento aqui, essa conversa nossa não é diferente, é um super convite para que vocês leiam, especialmente esse capítulo 53, intitulado aí O Estudo, tá bom? Bem bacana. E aí ele diz que essas preocupações da vida são deixadas de lado pelo estudo e coloca a leitura como sendo a principal fonte de instrução.
Com a tecnologia, nós dissemos, existem outras ferramentas. Mas isso quer dizer que o livro escrito se tornou obsoleto? Quer dizer, ele é dispensável? Na verdade, ele coexiste com outras formas de estudo, mas ele não perdeu o seu valor de forma alguma. Ele continua muito forte, uma vez que, não sei se vocês já fizeram essa comparação interessante, quem já leu um livro e depois foi assistir ao filme do livro, percebe que existe uma enorme diferença. Nossa, ler o livro foi bem melhor. Eu amei o livro, mas o filme, não sei, deixou a desejar. Sempre vai deixar a desejar quando eu li primeiro a obra. A minha imaginação, o meu senso crítico, o meu raciocínio é sempre superior às tecnologias. Olha que interessante isso. Bem bacana a gente enfatizar que a leitura, ela permite que eu tenha meu próprio senso crítico desenvolvido. Quando tudo bem, eu estou ouvindo, estou acompanhando aqui uma live sobre o estudo, maravilha. Mas não quer dizer que essa seria a minha leitura. Se eu ler, então bacana, assistir a live e faça o exercício. Leia depois o capítulo. Aí você vai ver, puxa, o que ela fala, eu concordo, mas eu falaria outra coisa, supondo que vamos fazer esse exercício, nessa brincadeira. Terminei de assistir aqui, vai ser bem curtinho hoje, é um capítulo super curtinho. Ok, terminei, aí eu vou ler o capítulo. Que é que eu, se tivesse que falar, falaria sobre esse capítulo. Supondo que eu vá preparar um evangelho, uma preleção sobre esse capítulo. Façam esse exercício. O que é que eu faria? Então eu vou lá com, sei lá, um lápis, grafite, uma caneta marca-texto, destaco lá as partes mais importantes do capítulo. É a mesma coisa que eu falei ou que outra pessoa falaria? Então, existe sempre uma diferença grande, ok? Bem bacana pensar nesse sentido. Bom, o livro, portanto, o livro escrito, não é? Esse livro publicado, livro físico, e existem outras possibilidades, outros veículos. Eu curto muito o veículo físico ainda, claro, papel, né? Suporte papel, que fica cada vez mais raro. Eu gosto muito, mas existem outras possibilidades, claro. Eu leio no Kindle, eu leio no PDF no celular, no tablet, enfim. Cada um tem sua ferramenta com mais facilidade para a leitura. No entanto, é bem interessante que eu tenha a possibilidade de dialogar, marcar esse texto, tá? Alguns Kindles têm esse comando, maravilha. Então, ele diz aqui, o Leon Denis, que o livro é grande amigo, um grande amigo, pois dá voz àqueles que nos precederam na vida, vieram antes de nós na vida. Quem escreveu o livro pode ser contemporâneo, pode estar vivo ainda, ser uma pessoa que tem a minha idade, ou até menos, ok, mas me precedeu neste raciocínio, neste estudo, quer dizer, está à frente em uma dada área de conhecimento, e eu vou me apropriar dessa área por meio dos conhecimentos dessa pessoa. Existe uma lei, não sei se todos conhecem, mas uma lei chamada Lei da Precedência. Essa lei é que rege todas as cerimônias públicas que existem. Então, quando existe, por exemplo, existiu agora posto presidente ou qualquer outra cerimônia pública, ou mesmo empresa, quando existe alguma cerimônia, festa de final de ano, qualquer que seja a cerimônia, existe essa questão da precedência, uma formatura de escola, que por exemplo, o diretor da escola ou o CEO da empresa fica numa posição determinada, ele vem antes, né? Hierarquicamente ele vem antes. Então, essa questão da precedência, o que vem antes, é um fator interessante para a gente entender essa lógica do estudo. Aqueles que me precedem espiritualmente são esses a quem eu desejo alcançar. Como assim? Eu desejo acompanhar o raciocínio, acompanhar a inteligência ou ser evoluído, tal qual esses espíritos que hoje se colocam nessa situação. Os autores, portanto, espirituais dessas obras tão bacanas que nós temos acesso aí hoje em dia, graças ao esforço absurdo e voluntário de tantos médiuns, como o próprio Chico Xavier, que tanto psicografou para que tivéssemos aí o acesso às obras. Ok? Tudo bem essa coisa da ordem, né, da precedência, essa lei da precedência que vem antes,
acaba nos guiando. Não antes necessariamente no tempo, temporalmente, mas antes nessa ascensão espiritual. Quem é que eu quero copiar hoje? Quem são os meus modelos? Quero ser como quem? Okay? De que maneira eu quero ser? Não vou ser alguém diferente, não é ser idêntico a outra pessoa, mas alguém diferente do que sou hoje, muito mais próximo dos exemplos que sigo. Muito bom. Colocaram, então, esses irmãos espirituais, esses irmãos que trabalham com essas obras. Veja, estamos falando do estudo de maneira geral, claro, sempre algo que eleva a nossa alma, eleva o nosso raciocínio, a nossa inteligência, mas estamos falando também aqui desse estudo mais focado no espiritismo, nesse estudo das obras essenciais, esse estudo de obras auxiliares como essa, de romances espíritas que tanto abrem a nossa mente em relação às verdades espirituais. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos aí esse conhecimento. Esses irmãos colocaram o registro, então, escrito, da melhor parte da sua inteligência, do coração. Eles trabalharam aí a ciência, a arte, a literatura. E quando nós lemos essas obras que enobrecem nossa alma, que fazem com que nós elevemos o nosso espírito muito mais perto de Deus, saiamos desse momento aqui da Terra, né, de situações difíceis na Terra, ou de energias mais pesadas com as quais convivemos aqui na Terra, nós elevamos, então, nosso pensamento a esses irmãos, fazendo uma conexão com essas mentes brilhantes, com esses corações mais puros. E é isso que nós devemos, acho que, almejar, não é, nessa vida. Ter essa opção, esse contato com irmãos espirituais que garantem aí a nossa evolução. Garantem de que forma? Nos impulsionam, nos puxam para cima. Já viram a expressão do tatu, não é? Aqui na Terra nós temos muitos tatus, pessoas que, amigos, né? Que nem sempre são tão amigos assim, que nos levam às vezes pro buraco. Espiritualmente também. Temos muitos amigos que não são tão amigos assim e nos levam também para o buraco, que sentido não nos elevam a alma, mas nos afundam em vícios, em situações desagradáveis, em rancores, em mágoas, em culpa, sentimentos que nada agregam ao nosso momento espiritual, à nossa evolução. Muito bem, então conectando-nos com esses irmãos mais elevados, obviamente ficamos um pouco mais leves também, okay? A energia acho que fica bem mais leve. Achar tempo para essa convivência com esses bons espíritos é que é o problema. Veja, então, às vezes nós conversamos, né, quando fazemos uma live sobre uma questão espiritual, poucas pessoas acabam se interessando, muito menos do que se nós falássemos sobre alguma coisa que chama mais atenção, algo mais mundano, vamos dizer. Então, energias mais pesadas atraem multidões maiores, porque temos aí um acesso, às vezes, maior, uma compensação mais imediata. Olha que interessante. Falamos aqui no começo que buscamos compensações. E necessitamos dessas compensações, sim, porque senão ficamos super mal emocionalmente. Precisamos de compensações. Mas essas compensações podem ser selecionadas, podem ser mais bem trabalhadas em prol da nossa evolução, e não o contrário, não ser tatu também de nos afundar. Okay? Achar tempo para essa convivência, que são elas. Fazemos tantas coisas, como é a nossa rotina. Se nós colocássemos mesmo uma planilha, não sei se alguém já fez esse exercício, montar lá um quadro, alguém já fez, colocar lá um planner, por exemplo, da semana, mas com todas as atividades. Por exemplo, descer com o cachorro para ele fazer xixi, lavar a louça do almoço. Atividades mínimas. Nestas pequenas atividades, podemos, de certa forma, o quê? Incluir esse momento de reflexão, incluir essa possibilidade de estar em conexão com os bons espíritos. Puxa, mas eu não consigo ler um livro enquanto eu lavo a louça, mas consegue ouvir uma mensagem que está aí gravada, assistir a um vídeo
no YouTube. Então a tecnologia nos permite fazer todo esse, não é, fazer esse upgrade aí não é, de contato com a espiritualidade, manter um contato maior. Mas são escolhas e nem sempre escolhemos isso. Às vezes escolhemos ficar lá assistindo a tarde toda outras coisas. Então, se temos tempo, para que é que estamos usando o nosso tempo? E o que levamos da vida é justamente essa ideia da instrução, do estudo. Nós conseguimos esse estudo por meio dessa dedicação, por meio dessa força de vontade de ler um livro, de assistir a palestras que sejam edificantes, que nos ajudem a construir essa base espiritual muito mais concreta. Então é essa a nossa grande sacada na vida. Todos aqueles que deixam para trás, não é, que acabam postergando esses momentos de instrução na vida, a vida acaba passando muitas vezes sem que tenham atingido aquilo a que se propuseram antes de encarnar. Ou seja, eu deixo de cumprir aquilo que eu prometi para mim mesmo, para Deus, esse compromisso que nós fazemos, essa nossa busca espiritual, traímos essa promessa quando deixamos de estudar obras que sejam dignas, quando deixamos de usar o nosso tempo para nos conectar com esses irmãos que nos precederam espiritualmente, que nos precedem espiritualmente, que estão mais evoluídos que nós. Então, muito bacana, por exemplo, quando você conhece uma pessoa e essa pessoa acrescenta algo para sua vida, não é assim? Conheço um amigo, uma relação que tenha algo a acrescentar. É muito gratificante, porque é gostoso conversar com essa pessoa, você sente que você evolui quando conversa. Diferente de uma pessoa, por exemplo, que, como nós dissemos, poxa, fico um pouquinho com essa pessoa, nossa, eu fico péssimo, eu fico sugado. Posso evitar esse contato? Se puder, maravilha. Às vezes não posso, às vezes é um colega de trabalho com o qual eu tenho que conviver. E aí, saber que esse tempo é necessário, poxa, se eu não conviver com essa pessoa bem, eu perco o emprego, eu preciso desse emprego, enfim, é um momento, ok? Mas isso não vai me fazer entrar no buraco, não é? Porque a pessoa simplesmente é assim. Então, a minha escolha vai ser elevar. Olha só, enquanto eu lavo louça, eu tô lá ouvindo uma palestra. Enquanto eu fui levar lá o cachorro para fazer xixi, puxa, eu, sei lá, li uma mensagem, tava ali parado esperando, li uma mensagem que foi edificante, foi bacana. Ou então, mandei uma mensagem legal para uma pessoa, mandei um áudio bonito para alguém. Como é que isso funciona na nossa vida? Como é que nós usamos digna ou indignamente nosso tempo? Com dignidade, com elevação espiritual, buscando forças maiores. Puxa, eu gravei um áudio aqui enquanto eu fazia tal atividade para ajudar uma pessoa que precisava. Ótimo, legal. Okay, então, antes de dormir, eu tirei aquele tempinho. Ao invés de assistir o finalzinho de uma série, eu li ali um capítulo do Evangelho. Ótimo. E como é que essas pequenas trocas vão nos tornando mais próximos desses irmãos que estão espiritualmente em posição superior. E eles estão em posição hierarquicamente, espiritualmente superior, porque tiveram essa escolha, tiveram essa sacada de escolher compensações positivas, escolher o estudo, em primeiro lugar, o estudo de si próprio, autoanálise, às vezes um tempo de meditação. Olha quanta coisa, né, extrapola apenas a mera leitura. Mas claro que uma boa leitura pode nos conduzir para esses caminhos mais suaves, mais produtivos, mais gratificantes espiritualmente. Ok? Então, voltamos aí àquela máxima de que é importante saber que nada sabemos, né? Só sei que nada sei, lá de Sócrates. Só sei que nada sei. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho a consciência de que eu sei pouco. Quando você conversa com alguém que sabe tudo, pode observar que essa pessoa estuda pouco.
eu sei tudo de tudo. Primeiro que não é possível, depois que esse sentimento de superioridade só nasce no coração daqueles que não ficam regando essa flor do estudo constante, do estudo que eleve espiritualmente o ser. Tudo bem? Essa é uma lição bem curtinha, é um capítulo muito bonito, muito didático, como nós dissemos, vale a pena ler, vale muito a pena. Deixa aí reservado, deixa marcado, tem PDF, tá? Não precisa comprar necessariamente a obra impressa, só quem, como eu gosto de ler aqui no livro físico. Eu comecei, na verdade, esse estudo com o livro em PDF, mas eu fiz questão de comprar porque acho que é muito gostoso poder anotar, poder reler, enfim, fisicamente, mas aí são suportes apenas que mudam. O conteúdo é que é mais importante. Vale a pena, então, você ter o contato com esse capítulo 53, intitulado O Estudo. Comecemos a estudar por meio desse capítulo intitulado Estudo. Tá bom, gente? Então, nós fechamos os nossos olhos novamente, respirando fundo, conectando nossas mentes e os nossos corações a esses irmãos que se fizeram presentes e que são espiritualmente mais evoluídos que nós, nos trazem essa sabedoria de vida, esse olhar muito mais sábio, muito mais equilibrado diante da vida. Pedimos por esse equilíbrio, por esse bom senso, por essa capacidade de calma, essa capacidade de análise das situações. Que tenhamos, enfim, a capacidade de manter a nossa força espiritual, nosso equilíbrio espiritual nas mais diversas situações das nossas vidas. E é conectada a mente, cada uma de nossas mentes aí conectada com esse irmão espiritual que se coloca diante de nós como mentor, benevolente. Colocamos então nesse momento a nossa intenção nessa noite. Qual é a minha intenção? De que é que eu preciso? Preciso de paciência, preciso de mais calma, de perdoar. O que é que eu preciso? Colocamos nas mãos desses queridos companheiros essa nossa fragilidade, esse nosso ponto a ser melhorado. Se for algo material, nós também já colocamos e pedimos que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. E assim, na certeza de que somos ouvidos nesse momento por esses irmãos queridos, nós nos colocamos de joelho diante de Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo por toda a nossa encarnação, por todas as oportunidades, por entendermos os momentos em que falhamos. E assim, nos levantamos e abraçamos o nosso Mestre Jesus, enchendo o nosso coração, enchendo a nossa casa, protegendo o nosso lar com a sua luz infinita, para que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de muita proteção espiritual. Conectamos a nossa Mãe, Maria Santíssima, que junto do nosso Mestre Jesus já trabalha a nossa casa, com os nossos familiares, colocando na mão da nossa Mãe os nossos pedidos íntimos de proteção para a semana, de saúde àqueles que necessitam. Leva os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações a todos os que necessitam nessa noite. Agradecemos então aos mentores que prepararam essa conversa de uma maneira muito carinhosa. Eles já encaminham todos aqueles que participaram como ouvintes, como queridos companheiros nesse momento de reflexão, já são encaminhados para seus locais de estudo, de trabalho, de refazimento espiritual.
E assim pedimos um escudo muito grande espiritual para nessa semana nós reforçarmos esse escudo, reforçarmos essa nossa ferramenta por meio do estudo. Então, todas as vezes que nos dispusermos a estudar ou buscar uma informação, esse escudo vai sendo reforçado. E quem nos acolhe com esse escudo é um amigo querido que participa do trabalho, nosso querido São Miguel Arcanjo. Aí lhe convidamos para estar ao nosso lado, com sua espada de luz, nos protegendo de qualquer investida. E assim nós dizemos: glorioso Arcanjo Miguel, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das nossas necessidades espirituais e temporais. Afugentai da nossa presença todo mal, todo ataque, toda cilada do inimigo. Com a tua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai os nossos caminhos com a luz da tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-nos, do inimigo livrai-nos, das tempestades socorrei-nos, dos perigos protegei-nos, das perseguições salvai-nos. Arcanjo Miguel, pelo poder celeste a vós conferido, sê para nós o guerreiro valente e conduzi-nos nos caminhos da paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada mesmo a todos os que participaram, tiveram aí muita paciência para acompanhar. Espero que tenham também mais ainda paciência, né, para seguir com os estudos a partir de agora, fazer a leitura desse capítulo tão importante, ok? E aí nós vamos conversando aqui por meio do canal. Podem colocar o que quiserem nos comentários lá no post. Conversamos depois sobre o horário da próxima semana, tá bom? Então, uma excelente semana, cheia de proteção a cada um. Um beijo, tchau, tchau.